Quem estava aqui, não, domingo passado, não, domingo retrasado, que, né, que apagou as luzes aqui, eu botei as imagens aqui na tela, retrasado. Quem estava aí? Quem estava? No domingo passado não, domingo passado quem pregou foi o pastor Márcio. Retrasado. Eu coloquei aquela imagem aqui na tela. Lembra? Você estava assim? Você estava. Né? Ficou escurinho, friozinho, vontade de dormir. Clima de montanha, escurinho. Ele fechou a porta, né? Ficou geladinha. Gente, que vontade de entrar debaixo do edredom e dormir, né? Escurinho, sim. Uma musiquinha de fundo. E aí? Então, mas vocês lembram que eu falei do capítulo 20, né? Mas não preguei sobre o capítulo 20 necessariamente. Vocês lembram disso, né? Que fala sobre o milênio. O capítulo 20 de Apocalipse, né? Vai falar sobre o milênio. Vai falar sobre o que acontecerá no milênio, né? A prisão de Satanás, pensando... o capítulo 20 vai falar sobre a prisão de Satanás, o reinado dos salvos em Cristo, a derrota final de Satanás e o juízo final, né? Então, só que eu, nesse domingo que eu preguei, eu falei sobre as 4 principais interpretações sobre milênio, né? Porque não existe um consenso para falar sobre o milênio, né? Inclusive dentro das próprias visões teológicas existe diferença. Dentro das que concordam com muitas coisas, também discordam em outras, né? Falei sobre o pré-tribulacionismo histórico, falei um pouco sobre o pré-tribulacionismo dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenismo, né? Eu trouxe, na verdade, o resumo do resumo dentro de cada visão teológica e como cada uma acredita. E cada uma delas acredita o milênio de forma diferente. Hoje, como eu falei, né? Eu tinha falado isso anteriormente, eu vou falar como é a visão do Apocalipse 20 na visão do amilenismo, tá? Não vou conseguir pregar tudo porque é muita coisa para falar, mas eu vou me ater aí no versículo 1, 2 e 3 aí, tá? O capítulo 20, gente, como eu já até falei anteriormente, a gente divide ele, né, em 4 partes, a gente consegue dividir em 4 partes. Versículo 1 a 3, a prisão de Satanás, que é o que eu vou falar hoje. Versículo 4 a 6, o reinado dos salvos com Cristo no céu. E do versículo 7 a 10, a derrota final de Satanás. Do versículo 11 ao versículo 15, o juízo final. Tá? Então, vão ser essas coisas que nós vamos ver no capítulo 20 de Apocalipse. Ok? Nós vamos ler, então, do versículo 1 ao versículo 3, para falar sobre a prisão de Satanás, né, na visão amilenista. Quando se deu, como é que se deu, ou se ainda não aconteceu, né? Então nós vamos falar sobre isso, ok? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vai ser só 20 até aí. A gente precisa começar a responder algumas perguntas. Sempre que a gente for para o texto, a gente precisa fazer perguntas para o texto para poder a gente tirar nossas dúvidas. Que a gente de repente lê alguma coisa, mas o que significa isso? Né? Geralmente é isso. Quando você vai estudar um texto, você começa a fazer perguntas. Né? Se você leu, você não entendeu, anote essas perguntas. O que você não entendeu do texto? Anota. Até para perguntar a alguém ou para pesquisar. É muito bom você fazer isso. Faça perguntas para poder você entender melhor o texto. Então, logo no versículo 1, a gente vai ver aqui dizendo que vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, o que significa essa chave, essa corrente na mão do anjo, essa grande corrente, né, na mão do anjo? O que significa isso? O que será que João, quando viu aquilo, entendeu? A gente precisa entender isso. Olha, João está vendo coisas, está entendendo essas coisas, está escrevendo essas coisas.
O que ele provavelmente entendeu na época? O que ele entendeu sobre corrente? O que ele entendeu sobre chave? O que ele entendeu? Né? E aí a gente vai pensar como as pessoas eram presas na época. Corrente, cadeado, trancas. Até hoje, pessoas podem ser presas assim. Não é isso? Até hoje podem entender assim. Então, João, quando vê um anjo que trazia em sua mão uma grande corrente, ele já entende que era para prender alguém. E nesse caso, que alguém é esse? Aí a gente vai ver no versículo 2. O versículo 2 vai dizer que o anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Né? E esses 1000 anos aí é o que traz tanta discussão e não há um consenso dentro das próprias linhas teológicas, né? Que concordam com muita coisa e dentro dela mesmo discordam também de bastante coisa. Então eu te pergunto agora, diz que quem foi preso foi o dragão, foi a serpente, foi o diabo, né? Não diga serpente, o diabo. Ele é espírito. E eu te pergunto, como alguém consegue prender um espírito com corrente? Não tem como, tem? Como alguém prender com corrente? Espírito? Não tem como. Mas mais uma vez eu preciso lembrar para vocês que Deus está mostrando coisa para João para que ele entenda. Então ele está entendendo que alguém ia ser preso. E que esse alguém que ia ser preso ia ser o próprio diabo. Por isso que mostra a corrente. Né? Se Deus dá uma visão para ele de, né, uma coroa descendo do céu, que não foi isso que aconteceu. Um anjo descendo com uma coroa do céu e colocando no diabo, estaria tornando o diabo o quê? Rei. Mas não foi isso que aconteceu, entendeu a comparação? Trouxe corrente, trouxe chave, e diz que para poder prender. E aí a gente consegue entender nessa visão aí, simbólica, alegórica, o que Deus está querendo mostrar ali para João, o que João relata para a gente entender. Beleza. Na visão milenista, a chave e a grande corrente que o anjo trazia em sua mão era um símbolo da prisão, de uma prisão, mas não uma prisão física, né? Porque não compreende um espírito com algo físico. Não tem como prender o espírito com uma corrente. Assim como várias coisas que vemos em Apocalipse, é de maneira simbólica e alegórica. Por exemplo, a gente vê em Apocalipse dizendo que Deus e os 7 Espíritos de Deus. Ué, então Deus são 7 pessoas? Deus tem 7 Espíritos? Não, claro que não. Isso é para poder... O número 7, na verdade, é para poder mostrar que Deus é perfeito, é a perfeição de Deus. É, né, o Deus que sonda toda a terra. Né? Então na Bíblia o número 7 é o número de Deus, é o número perfeito. O número 6 é o número do homem, que é o número imperfeito. Né? Então, na própria criação do mundo, Deus cria o mundo em 7 dias e descansa no próprio 7º dia. Tem gente que vai dizer que Deus fez em 6 e descansou no 7º. A Bíblia não diz isso, tá? Em Gênesis 2:2, se você quiser ler na sua Bíblia aí, diz que Deus já... Cadê? Eu abri, mas eu fechei a Bíblia. Alguém abre para mim aí? Eu fechei aqui. Não perdi o tempo. Gênesis 2:2. Essa é. Lê aí. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Essa é NVI, né? Que é outra? Peraí. NVT, quer? Lê na NVT. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Então ele havia terminado quando? Diz que era no 6º? Diz que era no? 7. Então Deus não terminou no 6º, terminou no 7º e descansou de toda a sua obra no 7º dia. Tá? Só para eu te pegar a referência aqui para poder falar para vocês que eu não estou falando, não estou inventando, é o que está na Bíblia. Na NVT está mais explicado. Okay? Então a gente percebe isso aí. Então, olhando para o número 7 na Bíblia, a gente vê que é o número da perfeição. Deus concluiu toda a sua obra no 7º dia. E no 7º dia, descansou. Né? Então, mas Deus tem 7 espíritos? Deus é dividido em 7 pessoas? Não é. É só para trazer uma simbologia da perfeição de Deus. Ok? Só para trazer uma simbologia. O que eu estou querendo falar com isso? Mais uma vez, para poder falar sobre correntes, sobre chave, para poder mostrar que representa a prisão. E aí a gente vai entendendo
que prisão é essa, como isso aconteceu, como se deu isso, né? E a gente vai ver isso em textos bíblicos, se houver texto bíblico para isso, ok? Então ainda no versículo 2, diz que essa prisão foi por 1000 anos, não é isso? O versículo 2 diz isso. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Esse 1000 anos aqui é mais uma expressão simbólica, alegórica, na visão milenista, tá? Não é literal, não é 1000 anos certinho. Olhando para a visão milenista, mais uma vez eu estou deixando isso bem claro, tá? Não estou falando aqui, ó, essa é a visão aqui, a única que existe, e você vai ser salvo só se acreditar nessa visão. Não estou falando isso, ok? Não estou falando isso. O amilenismo entende que esse período de 1000 anos é o período de tempo entre a primeira vinda de Cristo, Cristo veio lá atrás, não veio? E a grande tribulação, onde Satanás será solto para enganar as nações, junto com o anticristo, o falso profeta. Ou seja, já estamos vivendo o milênio na visão do amilenismo. Satanás está preso e vai ser solto no final do milênio. E assim começará a grande tribulação. Então, na visão milenista, nós já estamos vivendo o milênio, que não é literal, não é 1000 anos, certo? Se você pensar bem, se fosse para ser 1000 anos, Cristo deveria ter voltado há 1000 anos atrás, aproximadamente, não é isso? E não foi isso que aconteceu. Mas a questão aqui, mais uma vez, os amilenistas vão falar que essa visão é que não é literal, é um período de tempo, e esse período de tempo do milênio é o período da primeira vinda de Cristo, né, até a sua segunda vinda, né? Então, esse período de 1000 anos é onde Satanás está preso. Mas aí talvez você venha perguntar, mas como assim Satanás está preso? Não faz sentido. Essas coisas ruins que acontecem no mundo e a maldade que acontece no mundo e tal. E eu vou responder isso para vocês também, tá? Mas antes disso, vamos ler o versículo 3. Vamos lá. Versículo 3 vai dizer: lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, tá? Então, nesse versículo 3, a gente consegue enxergar isso que eu acabei de falar, mas eu vou explicar ainda, tá? Sobre que o período de tempo desse milênio, estamos vivendo nele hoje, né? E depois, no final desse milênio, Satanás será solto, e aí é a grande tribulação, onde ele vai atuar, né, junto com o anticristo e o falso profeta. Ele vai estar ali, né, vai ser o que vai estar orquestrando, se são duas pessoas, essas duas pessoas, ou se são governos, se são grupos, ele que vai orquestrar isso daí. Então agora a gente precisa entender, como diz aqui no versículo 3, ele foi preso para impedir de enganar as nações. E o que significa isso? Isso significa que a sua autoridade, o seu poder foi restringida, mas não totalmente aniquilado. Satanás já foi aniquilado? Vai ser aniquilado. Quando a gente vê naquilo que a Bíblia diz que chama de segunda morte, onde ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, né, com o falso profeta, né, com o anticristo, com o falso profeta, e com todos aqueles que têm a marca da besta. E essa é a segunda morte, como diz no próprio Apocalipse. Então, Satanás não pode mais enganar as nações. Daí você pensa, peraí, como assim não pode mais enganar as nações? Parece desconexo isso aí que o pastor está falando. Vamos lá. Como assim? Ele não pode impedir a evangelização dos povos. Ele não pode impedir que os eleitos de Deus se acheguem até Deus. Ele não pode impedir as comissões evangelísticas. Você vê que o evangelho, ou a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a princípio, só ficava concentrada onde? Jerusalém. Não é isso? Só ficava ali. Quem quisesse conhecer a Deus, quem quisesse, inclusive as festas, todas aquelas festas, né, dos judeus, tudo tinha que ser feito, o povo vinha de onde? Vinha de longe para Jerusalém. Se eles queriam receber a palavra de Deus, eles vinham para onde? Para Jerusalém. Não existiam comissões evangelísticas. Não existia. Até Jesus. Jesus em diante agora, ele fala que é para os discípulos sair e levar o evangelho do reino a todos. Não é só para quem era da descendência de Abraão, para quem tinha o sangue de Abraão. Era para toda a criatura. Então, de Jesus em diante, por isso que Jesus, além de ser, né, o asseio desse, ele muda toda a história. Existe um marco ali. Existe uma coisa que muda tudo. Que as pessoas, os céticos, enfim, até os que não acreditam em Deus, têm que falar do AC e do DC. Porque Cristo muda toda a história. Cristo vem, né, e traz uma nova era, uma nova aliança,
traz uma nova esperança para todos, e não só para um povo determinado, mas para todo o povo e para todo aquele que nele crê. Não vai perecer, mas vai ter vida eterna, não importa pelo grego, pardos, medos, não importa ser romano, não importa nada. O importante é que creia em Jesus Cristo. E aí existe um marco na história maravilhoso, e a gente entra nesse marco da história, porque nós éramos gentios, nós como gentios, agora somos enxertados na oliveira. Agora nós, a partir de Cristo, a partir daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, a partir, da morte de Cristo, foi até cantado aqui, aquele fio que se rompeu ali, agora é ligado através do sangue de Jesus. Você e eu que estávamos longe, agora somos aproximados. Éramos criatura e agora somos filhos pelo sangue de Jesus. Jesus traz um marco na história muito grande, meu irmão, minha irmã. Quando fala da bênção de Abraão, está falando de Jesus. E da bênção, da descendência dele, abençoaria a muitos, abençoaria todos aqueles que crescem em Jesus. Então, existe um marco na história aí. Mas vamos lá. Falando de Satanás, voltando ali. Como assim ele não pode impedir a evangelização dos povos? Ele não pode impedir que os eleitos se acheguem a Deus. Ele não pode impedir as cruzadas evangelísticas. Ele não pode impedir que os servos de Deus vão levar as boas novas. A prisão de Satanás não significa que ele está inativo, fora de cena. Ele está na corrente de Deus. A corrente de Deus é grande, mas ele só vai até onde Deus permite. Ele vai. Martinho Lutero mesmo falava uma frase que é muito interessante, Martinho Lutero falava que o diabo é o diabo de Deus. E é como se fosse um cachorrinho na coleira ali, segurada. E Deus é que dá os limites para onde ele pode ir e para onde ele não pode ir. Deus é que permite. Ele não tem todo o poder. O único que tem todo o poder é Deus. O único que tem todo o poder, que pisou nessa terra como homem, como Deus, é Jesus Cristo. O diabo não tem todo o poder, tá? Nunca fale isso. Se você um dia de repente pensou assim, aquelas pregações que ao invés de encorajar as pessoas a servir a Deus, coloca mais medo, bota para a pessoa sentir mais medo do diabo do que saber que Deus é poderoso, Tem gente que vai mostrar como se o diabo fosse totalmente poderoso, fizesse o que quisesse, mas não é assim. Ele faz mediante o que Deus permitir que ele faça. O poder dele é limitado. Preste atenção numa coisa. Tanto o poder dele é limitado que ele não impediu que vocês ouvissem o Evangelho. Tanto o poder dele é limitado que vocês creem no nome de Jesus hoje. Tanto o poder do diabo é limitado que ele não impediu de que uma pessoa falasse de Jesus para você um dia. Apesar, exatamente também, apesar dos pesares, das dificuldades que se colocam, diante de nós todos os dias, ele não pode impedir de que o Espírito Santo faça você crer na palavra de Deus. Ele não pode impedir isso. Tem uma visão que fala, até interpretando essa frase de Lutero, não sei se é Lutero que falou isso, que é como se o diabo está ali, está sendo limitado ali por Deus, e ele só pode morder quem se aproximar dele. Se o cachorro está preso numa corrente, só pode ser mordido quem se aproximar dele. Quem não se aproximar não vai ser mordido. Não sei se foi Lutero que falou isso. Eu estava lendo um estudo, aí estava falando que essa interpretação também cabe, tá? Não sei se foi Lutero que falou isso, quem falou isso, tá? Mas existe essa expressão também, que o diabo também, se está ali preso, você só pode ser mordido se você chegar nele, assim como um cachorro. Comparação também. Eles fazem essa comparação. A gente ainda precisa responder outra pergunta. Quando Satanás foi preso? A gente entende que ele foi preso como? Foi limitado, o seu poder foi limitado. Agora ele não pode impedir de que o povo saia, de que a grande comissão saia para evangelizar o mundo, Ou necessariamente quando Jesus vem, agora não é necessário que as pessoas venham até Jerusalém para conhecer a Deus, mas agora o Evangelho vai. O Evangelho vai, as boas novas vão a todas as criaturas, todos aqueles que ouvem, podem crer e assim receber essa nova vida. Então a gente agora precisa responder quando Satanás foi preso. Como foi preso foi algo espiritual, algo limitador do seu poder. Ele foi impedido de enganar as nações. Não diz que ele foi impedido de fazer outras e outras coisas, até mesmo como comandar os seus servos, que são os demônios. Tá? Na primeira vinda de Cristo. Mais uma vez eu faço a pergunta: quando Satanás foi preso? Na primeira vinda de Cristo, que também é quando se inaugura o reino milenar de Cristo, juntamente com sua igreja. A gente vai responder isso, tá, gente? Fiquem tranquilos aí. Eu sei que talvez a mente de vocês estejam fazendo perguntas, a gente vai começar a responder essas coisas. Então, pergunto mais uma vez: quando Satanás foi preso? Na primeira vinda de Cristo.
que é também quando se inaugura o reino milenar de Cristo, juntamente com a sua igreja. A respeito do reino de Deus, nós podemos dizer algumas coisas ainda. Quando João Batista aparece no deserto pregando, o que ele diz? Arrependei-vos, que está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus, depende da tradução que tiver aí na sua Bíblia. Está lá em Mateus 3:2. João Batista chega dizendo, arrependei-vos, que está próximo o reino de Deus. Mateus 3:2. Preste atenção nessa palavra, está próximo. O reino de Deus, o reino dos céus, o reinado de Deus, o reinado de Jesus, o reinado dos céus, já aqui na terra. E a gente vai entender o que significa isso. Logo após da tentação de Jesus, a gente vai ver Mateus falando uma coisa, em Mateus 4:17. Olha só o que diz Mateus 4:17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista diz que está próximo. Jesus diz que é chegado. Ou seja, o reino de Deus já está entre nós, no meio de nós. Ele mesmo confirma isso em outras palavras. Não é necessário esperar chegar à eternidade para o reinado de Deus, para o reino dos céus chegar, para o reino de Deus chegar, para a igreja já reinar com Jesus. Nós já reinamos. Lembra do já, mas ainda não? Mas ainda reinaremos. Nós já vivemos o reino de Deus, mas ainda viveremos. Nós já vivemos hoje a cura, mas ainda seremos curados eternamente. Nós já fomos salvos, mas seremos salvos eternamente. Nós já fomos justificados, mas seremos justificados eternamente. Nós já fomos santificados, mas seremos santificados o quê? Eternamente. Eternamente. Então nós vivemos o tempo do já é, mas ainda não. Somos filhos de Deus, sim, mas ainda não se tornou aquilo que seremos, porque seremos semelhante a Ele, e o veremos como Ele é. Esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aguardamos por esse dia, mas nós já vivemos o reino de Deus aqui nessa terra. E eu vou mostrar para vocês, sim, que já vivemos, sim, e Jesus vai falar sobre isso também. Então nesse versículo Jesus deixa claro que o seu reino aqui nesta terra já é inaugurado a partir da sua vinda, a partir do seu mover, a partir das coisas que Jesus começa a mover, o reino dele já é inaugurado aqui nessa terra. No versículo 16, que é o versículo anterior ao versículo 17 de Mateus 4, vai dizer, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região e na sombra da morte, a luz raiou. Preste atenção numa coisa. Versículo 16 diz, eu vou ler o 16 e o 17 em sequência para vocês entenderem, tá? 16 e 17 do capítulo 4 de Mateus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só que palavra maravilhosa, o versículo 16 e 17 se completando. Jesus disse que é chegado. Como é que é chegado? Aqueles que estavam em trevas agora estão vivendo aonde? Na luz. Aqueles que viviam presos pelo império das trevas agora foram soltos. O diabo não tem poder para prender as pessoas que creem no nome de Jesus. Aleluia. Eles são soltos. Estão soltos. E agora o reino de Deus o quê? É chegado. E aí a gente vai ver outras coisas acontecer. Jesus falar, cegos venham, porque o reino de Deus é chegado entre vós. Coxos antes, porque o reino de Deus é chegado entre vós. Aqueles que estavam presos nas sombras, são tirados das sombras. É porque o reino de Deus já é chegado entre vós e no meio de vós. E habita dentro de vós. Paulo mesmo, quando vai falar sobre o viver, ele fala que viver é Cristo. É viver reinando com Cristo. É sofrer também? É sofrer. Morrer é lucro. Das duas formas é estar com Cristo. Quem vive com Cristo reina. Quem morreu com Cristo também reina. Das duas maneiras. Mas acontecerá aquilo que será eterno ainda. De fato acontecerá aquilo que será eterno. A gente reina em esperança de vida. A gente reina sabendo que Jesus mora dentro de nós. Nós somos reino dele. Ele senta no trono dele, que é o nosso coração. Ele reina dentro de nós. Ele muda as nossas vidas. Ele nos move por todo mundo, para onde ele quer. Ele nos leva, se assim for a vontade dele. Então, olhando para o que significa, olhando para o significado da palavra reino dos céus ou reino de Deus, céu significa o céu que a gente vê onde estão as nuvens, mas céu também significa a morada de Deus. Céu significa também boas novas, evangelho, boas novas, evangelho. Já viu aquela expressão que fala, parece que eu estava no céu?
Parece que eu estava no céu. O que é melhor do que receber uma boa notícia? Céus também pode se comparar com o Evangelho. O que é melhor do que receber uma boa notícia? O que é uma boa notícia? Vamos pensar numa coisa física, uma boa notícia. Você deve R$1 milhão. E alguém chega para você e vai lá, ó, você não deve mais nada, tá pago, tá? Isso não é uma boa notícia? Isso é uma excelente notícia, não é isso? Você não deve mais nada. E você não fez nada para poder receber esse pagamento de dívida. Fez alguma coisa? Não, da mesma maneira, é quando a gente recebe o reino dos céus, que a gente vive no reino dos céus, quando a gente recebe essas boas novas do Evangelho, a gente recebeu algo maravilhoso, grandioso, poderoso, que a gente não pagou por isso. E aí, é como se já estivéssemos aonde? No céu. Já estamos vivendo o reino dos céus aqui nessa terra. Vivendo milagres. Às vezes para alguns aí não entendo nada. Gente, mas como pode eles estão dizendo que estão vivendo o reino dos céus, mas tanta aprovação, tanta coisa na vida deles, perdeu isso, perdeu aquilo outro, o marido foi embora de casa, perdeu isso, perdeu aquilo, foi mandado embora do trabalho. Como que pode viver tão feliz assim? Eu estou vivendo o reino dos céus, por isso que eu vivo feliz assim. Parece que eu já estou até no céu. Parece que eu já estou até no céu. E as leves e momentâneas tribulações desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Por isso que o crente é aquele que anda em meio às lutas, mas continua cantando, olhando para o céu. Anda em meio às tribulações, em meio às dificuldades, continua caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Tem dificuldade no deserto? Muita! Mas tem provisão no deserto. Estamos caminhando no deserto. Estamos caminhando no deserto, mas Deus continua com a gente, nos abraçando, nos sustentando. Aleluia! Glória a Deus! Está com fome, cai maná do céu. De João do maná tem codorniz. Está com sede, água da rocha. Tem sol para queimar, tem nuvem para proteger também. Tem frio para matar de frio, mas tem a coluna de fogo para proteger. Caminhando eu vou para Canaã. Estamos nessa terra, vivendo as coisas desse tempo presente, mas não somos daqui. Se a gente colocar os nossos olhos na eternidade, na glória, a gente vai olhar como Paulo falou. As aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. E nós já vivemos em esperança essa glória. Nós já vivemos isso. É por isso que os irmãos, aqueles irmãos lá atrás, que estão sendo perseguidos hoje, que estão morrendo por causa do nome de Jesus, ele vê, é digno morrer por causa do nome de Jesus. Eu não sou dessa terra. As coisas dessa terra não se comparam em nada àquilo que vai ser revelado na eternidade. É por isso que essas pessoas consideram digno de morrer. Digno de morrer por causa do nome de Jesus. Então o reino de Deus já está entre nós, no meio de nós, habita em nós, e por isso temos esperança, e por isso, em meio a tantas coisas que perdemos na vida, em meio a tantas tribulações, continuamos alegres e cantando a Deus. Aí você fala, poxa, mas eu choro. Sim, vai ter momentos de você chorar, mas você vai ficar prostrado chorando a vida toda? Você não fica. Vem um amanhã. Eu sempre faço essa comparação. Imagina assim, aquele dia que fosse o pior dia da sua vida. O que você pensou agora? Aquele dia foi o pior dia da minha vida. Se aquele dia fosse eterno, provavelmente você não estava aqui. Mas veio o amanhã e Deus enxugou as suas lágrimas. E Deus te deu um cântico novo. Deus te deu esperança. Deus colocou o Espírito Santo ali para consolar você, para mostrar que essas palavras são verdadeiras. Glórias ao nome de Jesus. Caminhamos por esperança, caminhamos por fé, caminhamos em direção ao Deus que não falha, a um Deus verdadeiro, a um Deus que aquece nosso coração, faz nosso coração queimar. Quando ouvimos essas palavras, como ouvimos as suas promessas, quando lemos, o nosso coração queima como aqueles discípulos ali no caminho de Emaús. Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Arde. Ansiosos pela eternidade, pelo dia que será para sempre. Glória a Deus. Ou seja, olhando ali para os versículos 16 e 17 de Mateus 4, nós entendemos que o reino de Deus é chegado através das boas novas, do Evangelho, e as pessoas são libertas do império das trevas, do vale da sombra da morte, através de Jesus. E agora elas vivem no seu reino. E o seu reino vive dentro de nós. Glórias ao nome de Jesus por isso. Mas ainda precisamos responder quando Satanás foi preso. Já falamos que foi na primeira vinda de Jesus. Mas vamos pegar um texto que vai apontar mais diretamente
para isso, né? Em Mateus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, nós vemos assim: mas se o Espírito de Deus, se é pelo Espírito de Deus, Jesus falando, que eu expulso demônios, então chegou o reino de Deus. Jesus diz que, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, chegou a vocês o reino de Deus. Mais uma vez, ainda falando sobre a questão do reino de Deus, quando que chegou? Quando que chegou o reino dos céus? Quando que chegou? Quando que Cristo começou a reinar? Como que a igreja começa a reinar com ele? Aí ele vai dizer, mas se eu, pelo Espírito de Deus, que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aí no versículo 29 que vai falar sobre como Satanás foi amarrado. Vamos lá. Versículo 29 de Mateus 12 diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Gente, esse texto aqui, talvez para você, talvez para mim, a primeira olhada, não faz sentido. Mas para os leitores da época fazia sentido. Eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer aqui, sobre entrar na casa de um homem valente, entrar na casa de alguém forte, para poder, né, ele traz uma representatividade de uma coisa que acontecia na época. Você vai entrar na casa de alguém, como é que você vai roubar as coisas dali se a pessoa, se o dono dali está solto? Não tem como. Tem como fazer isso? Não tem como. Mas vamos lá, vamos explicar isso. Olhando para esses versículos, nós conseguimos entender que Jesus entra na casa ou no lugar de domínio do homem valente. E como que a gente entende isso? Jesus falou, acabou de falar no versículo 28, que ele está expulsando demônios através de quê? Do Espírito de Deus. Espírito de Deus. E depois ele traz a analogia, né, de que ou como alguém pode entrar na casa do homem forte ou do homem valente e levá-los dali seus bens sem amarrá-lo. Só amarrando o homem da casa, ou o dono da casa, assim ele poderá roubar ou tirar os bens dele. Vamos lá, vamos entender isso, tá? Olhando para esses versículos, nós conseguimos entender que Jesus entra na casa ou no lugar de domínio do homem valente, que colocamos aqui como o diabo, Satanás, amarra o valente, e porque ele amarrou o valente, agora o reino de Deus chega. E aquelas pessoas que estavam sob o domínio daquele valente, o diabo, Satanás, agora são livres. E por gratidão àquele maior valente que é Jesus, que o libertou, agora vivem no reino dele, sob a proteção dele, reinam com ele, mas ainda também reinarão com ele. É como se Jesus chegasse no lugar de domínio do diabo, amarra ele, e agora, ó, eu vou pegar todos aqueles que você prendeu. Só que essa pessoa que foi amarrada, esse valente que foi amarrado, ainda tem servos que atuam. Né? Alex deu um exemplo no domingo retrasado que foi muito bom para poder, até anotei aqui para poder lembrar disso. Alex deu um exemplo, por exemplo, como é que o diabo foi amarrado? Aí você pensa lá em Fernandinho Beiramar, que é o líder da maior facção do mundo aí. Do mundo não, do Brasil, não sei se é do mundo, né? Mas enfim, estou falando aí para mas seus dados estão errados. Mas, pelo menos no Brasil é a maior facção que tem. Ele está dentro da cadeia, não está? Mas ele continua controlando os servos deles daqui fora, não continua? Continua. Que apesar de o poder dele é limitado agora, não é? É limitado, está preso. Está lá, você está lá, em corrente, cadeado, enfim, está limitado lá. Ele não pode agir livremente, mas ele ainda comanda aquilo que lhe é permitido comandar. Da mesma maneira, o diabo. Ele domina os seus anjos, são os demônios dele, e também ainda controla aqueles que se submetem a ele. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que receber o Espírito Santo, ele não tem domínio nenhum. Todo aquele pelo qual Deus quiser salvar, ele não pode impedir, ele não pode dominar, ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso de maneira alguma. Inclusive, muitas das coisas que as pessoas falam, você vai, quando você ouvir, você vai entender isso. Muitas das coisas que as pessoas falam, vendo aí, ó, o diabo agindo na vida do irmão, do crente ali, ó, olha lá. É aquela situação de colocar a culpa no diabo em tudo. É a carne do camarada que já é mal, que já é ruim e está fazendo coisa errada, né? Aí a pessoa fala, o diabo lá, ó, está fazendo isso na vida do crente lá, isso daqui, né? Mais uma vez aí traz a visão de que o diabo pode fazer o que ele quiser. Gente, preste atenção numa coisa, nós já somos maus. Nós já somos maus por natureza. Somos maus. Pega uma criança, eu depois que fui pai, eu fui ver que
Como é que meu filho aprendeu a fazer essas coisas ruins se ele nem sabe o que é isso? Como é que ele sabe? Como é que ele aprendeu a mentir? Eu não ensinei isso para ele. A machucar os outros. Como é que ele aprendeu a irritar, a saber que eu não estou gostando de uma coisa que ele está fazendo de errado e ele volta a fazer de novo? Então a gente começa a perceber até nas crianças que já manifesta a maldade. Ah, então pastor, você está querendo tirar a culpa do diabo das coisas ruins que acontecem? Não estou querendo tirar a culpa do diabo, nada. Eu só estou falando que nós somos maus. E se a gente não tiver o Espírito Santo aí, a gente está nas mãos do diabo. Tá? Porque a Bíblia vai dizer, em Efésios 2, éramos por natureza filhos da ira de Deus. Não é isso? Vai dizer que estávamos mortos em seus delitos e pecados. Em delitos e pecados, não estávamos mortos? Que a Bíblia vai dizer em Efésios 2. Vai dizer que éramos por natureza filhos da ira. Vai dizer também, o mesmo texto vai dizer que andávamos no domínio do príncipe da potestade do ar. Vai dizer que os filhos da desobediência são aqueles que são controlados por quem? Pelo diabo. Vai dizer que nós andávamos outrora, mas agora vivemos no reino da luz, controlados pelo Espírito Santo. Só que infelizmente ainda temos o quê? Coisas ruins que praticamos ainda em nós. Não porque o diabo tenha poder para fazer o que quiser conosco. Até porque, preste atenção numa coisa. Se em você e se em mim mora o Espírito Santo, como que vai morar outra pessoa em você? Pode morar? Não precisa sair. Um precisa sair para outro entrar. Se saem os demônios, quem que entra? Se você receber Deus, o Espírito Santo. Só que infelizmente nós vivemos nesse corpo corruptível. Herança de Adão. Exatamente. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Quem me livrará? Quem me livrará? Como é que o apóstolo Paulo fala? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele vai falar que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Só que não é que a carne não presta, ela vai ser transformada ainda. Tem gente que vai falar, né, uma visão teológica vai falar que a carne não presta, o Espírito presta, então a carne no final de tudo vai acabar e só vai dar o Espírito. Não, a Bíblia é clara em dizer que o nosso corpo corruptível vai ser transformado. Assim como Jesus morreu em corpo físico, mas foi transformado, ressuscitou em corpo físico, a ponto de, Jesus falou, sou eu mesmo, me dá de comer, é para vocês verem que é físico mesmo. Toca em mim, Tomé, você vai ver, quer ver as marcas aqui em mim? Jesus mostra que é o corpo físico. E assim seremos também transformados. Então, continuando aqui. O amilenismo entende que a prisão de Satanás é bem próximo a isso que eu falei sobre o Fernandinho Beiramar estar preso, mas ele ainda tem algum poder ainda para fazer algumas coisas. Satanás está preso, mas limitado, de impedir as pessoas de receberem e crerem no Evangelho, mas ainda não está aniquilado totalmente. Isso só vai acontecer quando ele for jogado no lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte, junto com o anticristo e o falso profeta. Então, gente, a princípio, essa é a primeira parte dessa pregação. Não sei se vou dividir ela em 3, 4 partes, falando sobre a prisão de Satanás, falando sobre o que representa o milênio. É muita coisa para falar. Eu poderia chegar aqui e pregar o capítulo todo, mas eu me ative só aos 3 primeiros versículos para falar sobre a prisão de Satanás, sobre como é a atuação dele, sobre quando foi a prisão de Satanás, sobre se estamos vivendo o milênio ou não, na visão milenista sim, e eu vou me ater somente até aqui, tá? Pode até isso aqui. Porque é muita coisa para poder falar. Eu mesmo, depois de fiz